seja bem-vindo ao podcast do Meta Doctors. Calma, você não tá no programa errado. Sim, eu invadi o podcast do Luba, porque hoje eu tenho um convidado muito especial e você já deve me conhecer. Sim, eu sou a Fernanda Costa Curta de outro programa lá do Meta Doctors Talks. Não sei se você assistiu, mas se você não assistiu, você precisa também passar lá para assistir o meu programa de entrevistas. E sim, eu vim roubar o programa alheio, porque o nosso convidado hoje é super especial. E eu estou aqui hoje com ele, que sim, ele é o papa do marketing médico, é assim que eu chamo ele, e tenho certeza que ele vai explodir a sua cabeça. Estou aqui hoje com Thiago Martins. Thiago Martins, seja muito bem-vindo a mais um programa. Mais um programa, agora podcast do Meta Doctors. Muito obrigado pelo convite, prazer. Meu nome é Thiago Martins, especialista em marketing médico. O meu foco é posicionamento, captação e conversão de pacientes. E aí vamos entender um pouquinho aqui o que a gente pode... Hoje a gente vai falar aqui, já que o programa é um programa roubado, a gente vai falar de um pouco de tudo. Vamos falar da tua vida, vamos falar da sua jornada, da sua carreira, vamos dar coragem para esse pessoal que está ouvindo a gente aí, para também traçar uma jornada de sucesso. E eu queria começar por aí, queria que você contasse um pouquinho pra gente, né, da onde saiu, gente, vou puxar coisa aqui do Arco da Velha, da onde o Thiago ainda foi ator lá atrás e fez propaganda e aí virou, sei lá, estrategista de marketing médico. Que loucura foi essa? Alguma coisa no meio do caminho aconteceu, né? Eu brinco que eu fui a pessoa que fez comercial, fui contratante e hoje sou agência, né? Então passei por todos os lados aí da publicidade. Acabei caindo nesse mercado de marketing médico lá para 2014, um cirurgião plástico que retornava para a cidade e queria ter pacientes, porque o pai dele era o grande nome, então ele era basicamente a segunda opção, ninguém queria agendar com ele. Naquela época, não existia stories, não existia live, era Facebook e só. Não tinha mais nada. E aí, gostamos do negócio, funcionou, em pouco tempo deu resultado, depois veio um segundo cirurgião, depois veio um dentista. Hoje a gente só trabalha com médicos, né? Mas acabamos que migramos Nesse tempo, a gente atendia a NET, a gente chegou a atender a Claro, atendia a indústria, fazia um marketing que conhecemos como inbound marketing, né? Hoje ainda existe, mas é uma prática não tão aconselhada aí para o meio médico. Então, assim, fiz bastante coisa antes de chegar aqui com os médicos, mas te dizer que nasci para estar aqui nesse mercado, não me vejo fora dele. E me fala uma coisa, você é lá do interior de São Paulo. É isso. E como é que a vida lá no interior de São Paulo, porque você precisa estar no meio do marketing, você precisa estar nos melhores relacionamentos médicos, mas, cara, você mora lá na sua casinha, interior de São Paulo, vida tranquila, conta pra gente como que é isso. Então, pela manhã, quando eu acordo, eu desço via Cipó. Boa! Tem um macaquinho de estimação. Lá na vida, lá da serra. Lá a gente anda com folha de bananeira no lugar de roupa. Opa, boa. Na verdade, nem sei como eu tô vestindo isso aqui. Não é que você tinha que se apresentar, então não dava pra vir com folha de bananeira. Não, mas assim... Eu morei durante 6 anos aqui em São Paulo e decidi retornar para o interior. Adoro São Paulo, de verdade, gosto muito, mas gosto de saber o dia e o horário que eu vou embora. Daqui, né? Principalmente agora, né? Família, filho, então realmente assim, não me vejo morando aqui novamente tão cedo assim. No interior, quando fui para lá, um dos motivos é, de fato, poder retornar, ter uma vida um pouco diferente. Eu moro de carro a 4 horas de São Paulo. E aqui, aquela loucura, morava no Higienópolis, trabalhava ali na Funchal, 1 hora para ir, 1h30 para voltar. Que é isso? E alguns dias com chuva, numa época que a gente não tinha Waze, né? Então era... o GPS era do BlackBerry ali, meio ruim ainda. Alguns dias eu passei 4 horas no trânsito até chegar em casa. E aí eu pensava, não faz sentido essa vida aqui. Obviamente que assim, hoje
se eu pudesse morar e trabalhar muito próximo, viria com mais frequência. Gosto muito aqui, mas quando voltei para o interior, a ideia era justamente essa, assim, daqui eu de fato quero construir de uma forma que eu possa me manter atualizado, me manter em contato e no início, quando retornei, a agência tinha todo 200 e acho que eram 220 metros o escritório, que é um espaço considerável. A gente tinha uma sala só de reunião, uma sala só disso, até que a gente percebeu que nenhum cliente nosso Ia. Agência. E a menor parte dos nossos clientes queria que a gente fosse até eles. E aí entendemos, não faz sentido a gente continuar aqui gastando esse custo fixo alto todos os meses. Eu acabei saindo do escritório físico e indo para home office, que hoje é uma prática muito comum, em 2018, um pouco antes do que virou um negócio muito comum. Te confesso que sinto falta de presencial, pelo menos algumas vezes por mês, porque no online às vezes a gente tem que resolver um problema, até as nossas agendas baterem, pode levar uma semana, né? E no presencial, poxa, eu posso esperar a hora que você vai pegar um café. Eu sinto falta do cafezinho, vou pegar aquele cafezinho, isso. Bater aquele papo, às vezes naquele bate-papo já surgem ideias novas, eu sinto falta disso também. Presencial, assim, obviamente, caso e caso, mas ter alguma coisa presencial, tanto é que nós tentamos de forma recorrente, sempre que estamos em São Paulo, fazer encontros da equipe, ou num coworking, ou a gente sai um dia para jantar. Por exemplo, ontem a gente fez uma reunião e aí parte da equipe já foi jantar para a gente poder ter um presencial. Sim. De alguma forma. Isso é bem importante. E aí desmistifica ou mistifica mais, aí, né? Vamos ver qual é a sua relação. Que o médico só dá certo se ele estiver em São Paulo ou em grandes regiões. Como é que você enxerga isso, né? Porque a gente se adapta muito bem, a gente vai para o interior, a gente vai para a praia, a gente trabalha 100% remoto. Eu conheço hoje médicos que trabalham também 100% com telemedicina, mas como que você enxerga isso, né? E como você percebe os seus clientes, já que você está tão próximo aí dos médicos e tem uma relação tão boa com eles, a ponto de extrapolar um pouco a vida, né, só profissional e entrar também na vida pessoal deles? Hoje, com a democratização da telemedicina, é inegável que funciona. E também levar em consideração como que o médico vem construindo, né? Por exemplo, nós, durante um bom período, atendemos um vascular que faz o procedimento de Clax, que é um procedimento que foi criado pelo Kazumi Aki aqui em São Paulo. Hoje ele é a grande referência mundial disso. Mas esse vascular em São José do Rio Preto, em uma sala de 50 metros quadrados, em um ano fez mais de 1.000 procedimentos com um ticket médio de R$15.000 ou mais. Olha isso. Se a gente fizer as contas, a gente vai ver que é um faturamento considerável para uma cidade de interior. E qual é o grande X da questão? A internet hoje possibilita que a gente consiga encontrar pessoas que precisam do que a gente faz, independente da localização. E aí, obviamente, num primeiro momento, se permitido na especialidade de cada médico, uma primeira consulta à distância e, se for o caso, uma segunda consulta presencial de fato. Hoje não tem por que não apostar nisso. Quando a gente pega, inclusive, procedimentos cirúrgicos, são procedimentos mais invasivos ou que sejam minimamente invasivos. A primeira consulta nada impede ser virtual. E aí depois, olha, exatamente, você precisa da cirurgia, aí dá para fazer toda a tratativa presencial, mas o médico, se ele se limitar exclusivamente à geolocalização dele, é perder uma fatia de mercado considerável, porque a internet, ela não tem essa barreira, né? A gente vê, por exemplo, alguns médicos que investem em YouTube, que é uma rede que ainda tem muito espaço para crescer. Já vimos casos de chegar uma pessoa do exterior, que é um estrangeiro de fato, e através da ferramenta Legenda, acompanhou os vídeos desse médico, entrou em contato, fez uma consulta e veio para o Brasil só para realizar um procedimento com ele. E assim, se não fosse essa ferramenta, se não fosse apostar nisso, ele provavelmente não teria esse paciente e outros vários. Então, assim, dá. Mas óbvio que precisa entender que é um processo de construção. Tem um pouco de crença
com um pouco de medo. Total. Agora, puxando um pouco para você aqui, o que você acha que, nesse cenário de crença com medo, te limitou a crescer mais rápido? Nossa, para mim, acreditar que estava muito bom atender um volume muito específico de clientes com um tamanho muito pequeno de equipe, durante muito tempo. Porque enquanto estávamos no presencial, éramos em 9 e atendíamos por volta de 10, 12 clínicas. Quando fomos 100% para o digital, via home office, a gente entendeu, podemos contratar pessoas de vários lugares e alocar de acordo com o projeto. Eventualmente, um projeto mais robusto, a gente pluga mais pessoas, um projeto menor. E nesse momento, a gente chegou a trabalhar com 40 pessoas simultâneas. Nesse momento, eu sofri com muito burnout, não queria mais fazer isso, porque eu tinha uma gestão deficitária, principalmente de processo de pessoas, com um mercado que ainda era um mercado muito pouco difundido, sem ter caminhos validados, então tudo era muito na base do empirismo, com vamos tentar para ver se funciona. Hoje a gente já consegue ter um pouco mais de previsibilidade e ter processos mais bem qualificados e mais eficazes para até replicar e acelerar. E aí em 2018 eu entendi, não quero mais. Aí ficamos Thaís e eu só. Até... Thaís, gente, é a esposa dele, que trabalham juntos, e a gente já vai falar sobre essa relação. Sócia... A fofoca do dia. All in, skin in the game. E como é que foi essa mudança, né? Porque você tinha lá o espaço físico, e aí você falou, não, agora a gente vai ficar tudo remoto. Claro que gerir equipe remoto, a gente estava falando disso agora ali, né? Nos bastidores é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil, né? Você não tá ali observando do ladinho o que a pessoa tá fazendo, então você tem que acreditar que o resultado vai funcionar. Sim. E que, né, que o resultado vai trazer. Mas já que você trabalha ali com a Thaís, que é sua esposa, que tá sempre ali do seu lado, como é que vocês decidiram, né, que vocês iriam mudar completamente de vida, iriam ficar de home office, iriam mudar até, vocês mudaram recentemente de casa, inclusive, mudaram de qualidade de vida, começaram a fazer atividade física, começaram a ter um olhar mais para vocês, tiveram até filhos, gente. Então, imagina o quanto a evolução foi boa, né? Quando virou a chave? Quando virou a chave, quando eu não via saída para o modelo que a gente trabalhava. E assim, eu sou bastante workaholic e foi um ano que engordei 8 quilos em um ano, não tinha autoestima nenhuma, não queria fazer mais nada, ainda que houvesse sucesso profissional, pro que a época ok, né? Hoje é muito mais, mas para a época a gente entendia como um ápice. Aquilo não via mais sentido em seguir daquela forma. E aí foi o momento que a gente entendeu, não tá certo, né? Não é sobre a gente vender a nossa vida para poder fazer o trabalho funcionar. E foi nesse momento que a gente entendeu, é melhor dar um pause e vamos restartar isso aqui. E aí tem um fator curioso que é, por ser do interior e ter que desenvolver até certo ponto equipes exclusivamente presenciais, a cada 6 meses a gente sempre teve um processo de revisão e reconstrução do negócio. Então, quando eu montei a minha equipe presencial, que não existia em nenhum outro concorrente local meu, eu passei 6 meses lapidando os processos. No mês seguinte, uma peça-chave pediu para sair, depois e abriu outra. uma concorrência ali perto. E aí vai, né? Então, a gente entende que assim, nosso negócio ele passa por mudanças muito constantes, e ali em 2018, final de 2018, assim, cara, a gente entendeu, eu entendi, se for para ser desse jeito, não faz mais sentido. E aí, 2019, a gente refez o modelo, felizmente, com muita rapidez, funcionou. 2020, apesar dos pesares, foi um ano em que nós estávamos preparados para tudo que veio acontecer, então foi um ano de aceleração muito grande para nós, um ano de muito aprendizado, e que
assim, o médico ele queria entender sobre o digital e a gente já estava há muito tempo falando sobre isso. Então, ali foi um ponto de grande aceleração. Mas hoje, que eu entendo de momento de maturidade, com certeza o ano que a gente está, que é 2024. Porque todo o processo de construção de 2020, 2021, entender que ali a gente teve um ápice, esse ápice surfou e ele começa a cair, e aí, com a vida retomando o rumo, entendemos isso funciona, isso não, desenvolvemos a equipe e assim, hoje eu brinco que a gente está na nossa melhor fase até agora, porque a equipe está muito redonda, muito bem alinhada e nós temos possibilidade de um crescimento saudável, sustentável, olhando para algumas coisas que antes a gente não imaginava. Então, não abro mão de fazer a academia pela manhã, não abro mão de jogar o tênis sempre que eu posso, porque isso me ajudou a me manter no eixo, porque em alguns momentos, por exemplo, 2022, onde a gente chegou a fazer 33 lançamentos de cursos médicos ao longo do ano, a única coisa que me segurou de verdade foi que eu tinha exercício físico no início e no fim do dia como um mantra, e isso me permitiu me segurar. Obviamente, com o nascimento do Henrique, 3 meses parado, isso me custou caro, né? Mas, assim, agora Retomar a vida. retomando. Só que não, gente, ele acha. Ele só acha, ele tá iludido. Quem tem filhos aí sabe o que eu tô dizendo. Meu Deus. Vai se preparando. Tiago, olha só, você é do tipo, foi assim, né? Tô com medo, mas vai assim mesmo, porque a gente tá ali num ápice e o que você fez foi uma transição, né? Não foi uma transição 100% de carreira, mas foi uma transição de modelo de negócio, que é muito parecido com uma transição de carreira. E ali quando você faz a transição de carreira ou faz a transição de modelo de negócio, você já sabe quanto que você estava ali no seu conforto, você sabia quanto que você ia ganhar, como seus clientes te viam, e aí tô com medo, mas vou assim mesmo, seja o que Deus quiser, e muita gente não faz isso. Eu vejo que as pessoas nesse exato momento, elas paralisam. Eu vejo muitos médicos paralisados pelo comodismo, né, de já estou numa equipe grande, essa equipe me sustenta, se eu sair daqui, para onde eu vou? Eu estou num hospital referência, não, eu não vou abrir meu consultório, porque ninguém vai lá para o meu consultório. Então, assim, para você que ficou aí um ensinamento, um insight, né, dessa transição de modelo de negócio, você teve ali uma transiçãozinha de carreira também, porque mudou alguma coisa ali, né, esse amadurecimento. Se você tivesse que deixar uma dica para alguém, cara, olha, tá com medo, vai assim mesmo, mas presta atenção nisso, o que você traria para o pessoal? Tudo na vida são decisões e o médico que ele precisa tomar uma decisão, por exemplo, estou em um serviço que é referência, mas não sei se devo ir para uma clínica própria ou não, a inércia é o começo do fim, né? Não sair do lugar é o início do declínio, porque se a gente não tiver em movimento, buscando formas de crescer, e aí crescer de diversas maneiras, óbvio, algumas com risco maior, mais controlado, outros risco menor, eu entendo isso, a gente precisa buscar formas de crescer, de evoluir, porque a inércia é o maior risco que temos, porque eventualmente, se algo num macroambiente acontece e eu não estou em movimento, tenho que me preparar para um movimento, eu já estou muito atrás, né? A onda já passou e aí eu estou dentro, submerso ali naquele oceano, vai gerar um problema maior. Então, quando a gente pensa, de modo geral, em modelagem de negócio na medicina, nunca teve tanta oportunidade para modelar negócio médico como existe agora. Obviamente que aí depende também de uma questão aprender habilidades gerenciais e empresariais que todo mundo deveria desenvolver, mas levar em consideração que no final o maior ativo do médico é a sua própria marca e ele precisa trabalhar isso independente do local que ele esteja, se é ou não referência, né? Joia. Vou pegar um outro assunto, mudando, como dizem, de alhos para bugalhos, né? Mas o meio médico é o que a gente mais vê de casamentos entre
médicos e que acabam trabalhando junto ao longo da jornada, ou construindo o consultório juntos, fazendo uma carreira juntos. A gente não vê isso em outras áreas, é muito difícil, são áreas completamente diferentes, mas na medicina há um complô aí que marido e mulher precisa ser médico e precisa trabalhar junto. Eu não trabalho com meu marido e não daria certo um segundo que sequer, mesmo meu marido sendo médico, mas a gente fala línguas completamente diferentes. Eu falo que é o Tico e o Teco brigado olhando para a parede de castigo. Então, a gente não consegue trabalhar juntos. Mas você e a Thaís trabalham super bem juntos e há anos, né? Qual que é esse segredo? Porque tem muita gente aí, tem muito médico ouvindo a gente que realmente tem essa dificuldade de trabalhar junto. O que você traria assim, gente, olha, assim para mim funciona. Qual seriam essas dicas? Vou até anotar aqui no meu caderninho. A gente sofreu muito, né? Sofreu. Não é tão vitorioso assim. Tem altos e baixos. Mas entender o papel de cada um, inclusive assim, coisas que às vezes são muito simples e que nós não sabíamos, fizemos mapeamento de perfil comportamental e entendemos as habilidades que ela domina e que é um pouco mais deficitário para ela e vice-versa, tanto para mim quanto para ela. Porque, eventualmente, eu cobrava algumas coisas que ela executasse e ela me cobrava algumas coisas e percebemos que isso não estava dentro das nossas forças. E aí, obviamente, não tinha como performar. Então, entender onde está a habilidade, fazer um grande mapeamento disso, alinhamento de expectativas, né? O casamento é um grande alinhamento de expectativa, não tem como, né? Todo dia a gente tem que fazer isso e o negócio é a mesma coisa. Mas levar em consideração que, mais do que tudo, no final, nós dois precisamos querer a mesma coisa, porque se a gente não tiver alinhado, o restante da equipe, num movimento do topo para a base, percebe, e isso vai acarretar em problemas tanto na equipe quanto na entrega. Dentro da equipe tem casais que trabalham em conjunto também, mas aí tem um outro fator que eu tive uma escola pessoal que meus pais trabalharam junto e não deu certo. E não deu certo. Os meus pais também trabalharam junto e não deu certo. E aí, meus pais são separados há mais ou menos 17 anos, então eu pude ver o que eles fizeram de muito errado. Como um bom estrategista, você trouxe isso para sua vida pessoal. Falou, deixa eu estudar aquela galera ali e trazer isso para minha vida pessoal. Os pais da Thaís também trabalharam junto durante muitos anos. Eles tiveram ali momentos muito bons, momentos ruins, mas a gente sempre entendendo assim, é isso que desejamos, é isso que não desejamos. E levando em consideração que nós temos um combinado que primeiro nós dois como pessoas, como um casal, e depois a empresa, né? Porque não vale a pena gastar o casamento por conta da empresa, né? Se a gente tiver que fazer uma escolha, eu prefiro escolher ela do que o negócio, porque o negócio, eventualmente, Momento a gente romântico. Vamos ter música romântica agora. Eu prefiro escolher ela do que o trabalho. Lógico. Porque tem muita gente que prefere escolher o trabalho e isso acarreta milhões de brigas ali no relacionamento. Sim. E que faz que aquilo realmente não dê certo. Com certeza. A gente vê muitos casos que o médico pega um plantão domingo à noite, assim, sem precisar, claramente. Você não quer estar em sua casa. E fugir de casa. Isso é um ponto que eu valorizo muito o nosso relacionamento, porque antes de mais nada, a gente construiu em conjunto, né? Sim. A empresa, ainda que surgiu somente comigo e ela chegou ali no primeiro 1 ano e meio, 2 anos, ela sempre esteve presente, né? Então, não existe essa opção de não fazer funcionar primeiro a gente e depois o negócio. Mas levar em consideração também que quem está na equipe avalia muito a gente, até a forma como nós nos tratamos, como eu referencio ela e ela a mim, e isso importa demais. E também nos nossos clientes, né? Como você falou, tem muitos médicos. Eu acredito que o fato de médico casar com médico é por conta muito de agenda mesmo, né? Porque o ritmo... Um entende o outro, né? É isso. Sim. O ritmo, ele demanda demais, mas quando a gente olha casais que prosperaram, e isso é uma coisa que a gente busca entender muito, né? Casais que prosperam
o que eles estão fazendo. E aí sempre é a escolha do casal primeiro, antes de qualquer outra coisa. Ainda mais agora, assim, eu não quero que meu filho passe pelo que eu vivi com os meus pais. Óbvio, é a história deles, né? Eu não tenho nada a ver com isso, cada um tem a sua, mas foi uma escola positiva em alguns aspectos, negativa em outros, mas com certeza de muito aprendizado do que eu não quero vivenciar. É isso, com certeza. E a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos e quer que eles não passem aquilo que a gente passou, né? Mas muitas vezes o caminho atropela e a gente se pega tendo os mesmos padrões que os nossos pais tiveram com a gente se pega tendo com os nossos filhos. Então, é uma vigilância, não é, gente? É uma vigilância contínua Com e certeza. perpétua. Dando mais um 360 aqui no nosso assunto, né? Tô assim, indo e voltando com várias ideias aqui para conversar com vocês. Mas olha só, a gente teve um ano de 2023 com muitas notícias de suicídios médicos, muitas notícias de burnout. E aí, pensando um pouco sobre isso, né? Uma conclusão minha aqui, aí queria ouvir a tua opinião sobre isso também. Há uma imposição de uns anos para cá em relação ao médico, que ele seja médico, que ele seja especialista, que ele seja o melhor naquilo que ele faz, que ele atenda o seu paciente com excelência, que ele fature, que ele ganhe dinheiro, que ele seja médico gestor, que ele seja um médico marqueteiro, que ele faça tudo aquilo que ele precisa fazer para ser um cara de sucesso, que a gente tem visto e observado, e falo isso com muita propriedade, porque meu círculo hoje de amizades é 100%, né, de médicos, e infelizmente nós perdemos alguns amigos por suicídio, e é uma coisa que a gente não percebe, quando a pessoa está esgotada, e ela fala, olha, eu não consigo mais lidar com isso. Né? E há uma imposição, e aí vou trazer a imposição das redes sociais em relação a isso. Esse papo tá ficando meio profundo, mas a gente vê que todos os dias ali aparece um curso novo com uma entrega nova. Ah, você precisa ser médico gestor. Ah, você precisa ser um médico que faz marketing. Ah, você precisa ser um médico que tenha infoprodutos. Você precisa ser um monte de coisa. Como é que você enxerga isso nos seus clientes? Eu tenho a minha visão aqui dos meus clientes, que eu vou até adiantar o papo, e eu sempre falo para eles, cara, você tem que ser o que você quiser, não que a sociedade está te impondo, é aquilo que cabe dentro da tua vida, é aquilo que cabe dentro da tua rotina. Mas essa sociedade, ela acaba, né, pressionando esse cara para ser o melhor. Como é que você vê essa enxurrada de coisas hoje em cima do médico para vender alguma coisa, para que ele se torne algo, né? Então, sei lá, agora eu vi esses dias aí, seja a secretária que todo médico precisa ter. Então, tem essa chamada publicitária também, né? Mas como o cara que está ali só rolando um feed deve se sentir? Como é que você vê, o que chega para você em relação a isso? Nossa, bom papo, né? Foi Assim, profunda, gente, perdão. de modo geral, essa comunicação mais impositiva, ela existe porque é um princípio de venda, né? Ser mais impositivo não é a melhor forma, mas é a mais utilizada, então você precisa isso. Mas, assim, de modo geral, eu entendo que durante muito tempo essa foi colocado como a única regra absoluta. Óbvio que em algumas especialidades mais, outras menos, fazendo aqui um recorte olhando exclusivamente para a cirurgia plástica, criou-se um estereótipo do cirurgião plástico com um carro de luxo, com um cinto de 5 mil, uma bolsa de 18, um sapato de 20, qualquer, assim, uma construção que é toda pautada em luxo, grandes marcas, e você tem que ser assim. E isso, óbvio, tem muito mercado, é vendável tanto para o paciente que busca este tipo de ascensão ou de relacionamento, quanto o médico que aspira chegar neste nível. Mas, de modo geral, as pessoas começaram a entender que se não sou eu, tá tudo bem. Mas é muito difícil a gente conseguir fazer uma separação de qual é o limite do está tudo bem, né? Porque é inegável. Eu vou abrir o Instagram agora e eu vou ver esse perfil.
E esse perfil tá em vários perfis e intensidades diferentes, mas ele tá lá, desse jeito. E pra gente é até difícil, porque eu sou um profissional de marketing, então o que eu preciso é conduzir o médico para que ele atinja o objetivo dele. Partindo do pressuposto que o objetivo dele é vender mais, ainda que a gente coloque isso na caixa de captar mais pacientes e não falar especificamente sobre venda, eu preciso que ele faça um esforço que muitas vezes é um esforço que foge do que para ele é confortável. Num passado não tão distante, éramos mais impositivos. Tem que ser, tem que falar. Até que fomos entendendo que assim, olha, é possível chegar lá na sua proporção sem que você precise deixar a sua essência de lado. Isso se deu a partir do momento que uma cliente nossa disse: eu tô tendo crise de ansiedade com o trabalho, porque vocês me enviam os roteiros e você não percebe, mas hoje é um dia que eu não gravei e é o 8º conteúdo que eu pulei e eu sei que tem mais 15 pela frente e isso me faz mal. E assim, isso me faz muito mal, porque esse é o último desejo que eu tenho de despertar esse sentimento no meu cliente. Sim. Pelo contrário, eu gostaria que fosse prazeroso para ele. E aí foi quando a gente começou a olhar para uma bandeira de faz o que você quer fazer. Obviamente que quem tem um pouco mais de flexibilidade, consegue acelerar mais, pode chegar um pouco mais rápido e atingir um determinado sucesso mais rápido, mas cada um sabe onde aperta o sapato. Nós temos clientes que são jovens, assim, poxa, com 35, 36, atingir um patamar que colegas com uma idade um pouco mais avançada não atingirão, mas custou muito caro da saúde. E hoje olha e fala, foi bom? Foi, mas poderia ter sido trágico. Então, entender que é difícil a gente sair dessa bolha, né? E eu até te Impõe trouxe isso. esse assunto porque às vezes isso chega muito na mentoria individual, né? Porque parece, eu brinco que parece uma sessão terapia. E sempre o começo é a mesma coisa. São médicos que ali vai se sentindo confortável dentro da conversa, né? E acaba expondo aquilo que está sentindo. Eu tenho médicos que choram de soluçar, né? E ali pede desculpa, choram de soluçar, porque eles trazem essa angústia. Eu preciso ser tudo, mas eu não consigo ser tudo, né? Então eu quero ter sucesso, eu quero lançar um infoproduto, eu quero ter mais cliente na clínica, mas eu tô no meu limite, tô esgotado, por onde que eu respiro, né? E aí médicos que choram. Eu tenho médicos, por exemplo, que foram para a linha do médico gestor, né? Porque foi imposto para ele que ele precisava ser um médico gestor, que ele precisava coordenar a equipe dele, que ele precisava ver o script da secretária, que ele precisava entender dos números, que ele precisava ver o fluxo de caixa dele. Só que aquilo para ele é extremamente desprazeroso. Parece que é um monstro que está em cima dele, falando você precisa, e ali chega ali na mentoria, o cara desabafa. E eu sempre falo para ele que a velocidade do crescimento, a velocidade da mentoria o tom é ele que dá. Se ele quiser me ver toda semana, ele vai ver. Se ele quiser ver quinzenalmente, ele vai ver. A gente tem um período para deslanchar aquele projeto. E o que eu sinto é que quando eu deixo essa pessoa mais confortável, eu falo, olha, o tempo é seu. Se a gente for na velocidade A, a gente vai chegar aqui. Se a gente for na velocidade B, a gente também vai chegar aqui, mas num tempo maior. Qual velocidade que você quer? Exato. Né? E aí o cara respira e fala, não, mas eu não tenho que entregar, eu não tenho que fazer, você não vai me impor isso ou aquilo? Não vou. Eu tô aqui para te direcionar e não para te impor nada. Eu não sou mais um diabinho que tá ali no seu pescoço, faz, você tem que fazer, você tem que ser. Eu só tô aqui para te direcionar. Então, mas esse choro, essa angústia que ele traz no sentido, tá todo mundo fazendo e eu estou me sentindo para trás, né? Tá todo mundo dizendo que eu tenho que fazer e eu não consigo fazer. É aquilo que você falou, é uma angústia que vem pra gente também. E eu tenho percebido muito isso no público que eu hoje atendo. Por isso que eu te perguntei se chegava isso para você ali também. Lógico. Tem um fator interessante aí, é que a gente aqui está falando de um público
adulto e que Sim. já tem aí pelo menos um pouco mais de bagagem emocional para poder avaliar isso. Mas existe até uma discussão no Senado americano, que inclusive aconteceu agora, recente, com o Zuckerberg, com o pessoal do TikTok e de outras redes, justamente porque é uma discussão do quanto isso afeta o adolescente. Sim. Porque a gente pega, por exemplo, a menina que seguiu a rotina de skincare com 10 anos e quase ficou cega. Ou aí tem lá até um termo, eu não me recordo agora, mas relacionado a como se fosse skincare de crianças. E assim, obviamente, a Sephora adora, porque é óbvio que ela vai vender mais e tá tudo bem, o mercado gosta disso, mas a gente precisa entender também o peso disso. E essa foi uma discussão bem densa, porque um dos senadores, inclusive, falou para o Zuckerberg, olha, querendo ou não, você tem sangue em suas mãos, porque o peso da sua rede está maltratando as crianças e os adolescentes. E assim, a gente pode expandir. O adulto, de modo geral, a gente vê que a rede social é um negócio que é tudo muito plastificado, muito perfeito, mas começa agora a ficar um pouco mais claro um movimento de que a gente tende a seguir pessoas que nos representem mais, que conseguimos nos conectar mais. Quando a gente faz um recorte, né, de momentos das redes sociais, num passado não distante, seguimos influenciadores com a vida perfeita, né? Então, tem tempo para tudo, faz a Virgínia, a filha nasceu, um mês depois, barriga trincada. Ok, ela consegue. Funcionou para ela, isso não quer dizer que funciona para todo mundo. Exatamente. Mas traz aquele sentimento, né? Como ela Sou consegue incapaz. e eu não consigo, É isso. né? É isso. Mas agora, assim, essa é uma discussão que antes não existia, né? Hoje a gente começa a entender, poxa, precisamos entender sobre isso, porque, querendo ou não, por mais bem resolvido que a pessoa seja, em algum momento ela vai abrir ali e vai pegar. Ela vai olhar e falar, poxa, não havia percebido, mas isso aqui... Então, é difícil, mas para o médico ainda mais, porque existe um peso gigantesco. De perfeição, inclusive. É diferente, por exemplo, eu e você, a gente chega ali nas nossas redes sociais, a gente vai falar sobre os nossos casos de sucesso e também dos nossos casos de insucesso. Eu acho que faz parte do jogo. Você falar aquilo que você conseguiu e aquilo, poxa, eu tentei aqui, não consegui, tive que mudar a estratégia. Como é que o médico fala o case de insucesso dele? Ele perde os pacientes. Ninguém quer passar num médico que tenha tido insucesso numa cirurgia. Exato. Então, ele também se vê pressionado, né, pela perfeição. Ele precisa a todo momento só ter cases de sucesso, não falar dos fracassos, mas os fracassos também eles são importantes para entender que quem está ali é um ser humano e que às vezes pode acertar o tratamento e às vezes pode errar, não que ele vá matar a pessoa, mas que pode ter chego num tratamento que, olha, esse aqui não deu certo, vamos mudar a medicação, vamos mudar, fazer de uma outra forma, eu pensei, você fez a cirurgia A, mas agora eu vou fazer uma complementar B, isso ninguém fala nas redes sociais, você vê isso, porque eu não vejo. Não, falar não, mas nos bastidores a gente sabe que existe, né? Exatamente. O médico que fez um procedimento e aí por alguma razão que não está diretamente ligado a ele, houve uma intercorrência. Exato. E esse paciente, ainda que fora de perigo, está em observação, mas não é um paciente que está 100% satisfeito. Como que esse médico vai nos stories e mostra o café da manhã com tranquilidade? Exatamente. Esse é um problema. É um problema. E é um risco, porque o maior ativo dele é a marca, é o nome dele. Então, ele fica ali, né, opa, e agora? O que eu posso ou não posso fazer? Isso realmente é muito difícil. E puxando esse assunto, vou um pouco mais a fundo, né? Porque eu sou uma leitora compulsiva de comentários nas redes sociais. Adoro. Eu acho que melhor que a postagem são os comentários, né? Só que assim, é muito triste para quem faz uma postagem esperando que aquilo tenha sucesso e aquela postagem, de repente, ela reverbera de uma forma completamente ao contrário daquilo que você tinha pensado. Então, você vai lá, você expôs a sua opinião, é aquilo que você acha, mas você é atacado
atacado por todos os lados sobre aquilo que você acha. E aí vou trazer um exemplo aqui que eu acho que todo mundo conhece, que é o Guto, né? O Guto de Florianópolis, que fala incansavelmente que obesidade é uma doença e ele é atacado pelas pessoas obesas, né? Porque fala que obesidade não é uma doença. Então a gente tem ali né, aquele paradoxo, eu tô tentando me posicionar sobre isso, estou sendo atacado sobre isso que eu estou me posicionando. Com o médico também não é diferente, quando ele tenta se posicionar de alguma forma, ele acaba sendo atacado. Claro que existem médicos com uma maturidade emocional, eu não tenho, tá, essa maturidade, gente, eu tenho zero essa maturidade emocional, mas tem médicos que têm uma maturidade emocional, ele tipo, olha, beleza, você escreveu isso, vai lá, bloqueia a pessoa e segue a vida. Mas eu conheço, assim como eu, pessoas que sofrem, eu inclusive demorei muito para me posicionar nas redes, porque toda vez que eu era atacada, eu sofria. Nossa, por que eu fui falar? Não deveria ter falado. Tô causando nas redes sociais. Até que uma hora eu falei, não, é o meu posicionamento, é assim que eu penso e pronto, acabou. Mas eu ainda conheço médicos que sofrem e que, assim, eles falam, não vou fazer mais vídeo. Eu fiz esse vídeo, eu me doei, eu fiz o meu melhor e eu estou sendo atacado, né? E é isso que a gente vê hoje nos comentários. As pessoas atacam por puro prazer de atacar. Não é uma coisa assim que, eu tenho aqui uma opinião divergente da tua, respeito a tua opinião, mas a minha opinião é outra. Não, é ataque mesmo. Como é que você enxerga isso e se isso acontece nos seus clientes, se eles vêm reclamar para você, se eles choram com você, porque eles choram comigo, eles choram com você. Mas tem uma frase do Douglas Gomides que ele fala, quem quer ter lovers vai ter haters. É isso aí. E assim, em algum momento a gente vai ser atacado, é inegável. Mas Mas você lida bem com isso? Eu sofro. Por exemplo, uma semana antes do que a gente está conversando agora, saiu o vídeo da atriz falando sobre o médico ter que fazer dancinha. Foi. A gente até trocou umas mensagens em relação a isso. Eu fiz um comentário naquele vídeo, assim, honestamente, acho que foi uma opinião muito tendenciosa e pouco bem desenvolvida. Hoje, pela manhã, eu recebi 4 comentários negativos, porque o vídeo ainda tá tracionando e ainda tem gente vindo e pessoas do tipo, cara, por que você existe? Olha só. Por que você fala isso? Pessoas como você não deveriam existir. E, obviamente, isso não é o que a gente gostaria de ler logo pela manhã, né? Sim. Mas acontece, né? Acredito que, assim, a gente, óbvio, mexe com qualquer um, mas é importante tentar buscar, poxa, quantas pessoas se beneficiaram dessa visão, desse conhecimento, em função daquelas poucas que vieram ali e fizeram esse tipo de comentário. É que, infelizmente, a internet, essa distância existente, ela não é saudável e as pessoas acreditam que é uma terra sem lei, né? Se a gente pegar, por exemplo, o caso do Whindersson Nunes, que fizeram uma fake news de uma menina que estaria grávida dele. A menina era jovem, 18 anos, 19 anos. E uma semana depois ela se suicidou porque ela não aguentou o tanto de hate que ela recebia. E aí assim, poxa, será que as pessoas que fazem isso não pararam para pensar? Do outro lado, é uma pessoa, né? Porque, de modo geral, acho que quem tá ali atacando muito eventualmente quer algum tipo de atenção, tá carente de alguma forma de... Tanto é que existem casos de... veio hate e a pessoa dá atenção. Mas, peraí, Fernanda, vem cá, eu entendo sua dor, conversa comigo. E aí a pessoa reverte a situação. Óbvio que a gente não tem tempo para fazer isso com todo mundo. Seria, assim, um jogo psicológico muito grande, a gente teria que ter muitos psicólogos atuando nas redes sociais para lidar com o sentimento de todo mundo, que realmente a gente vê que tem comentários ali que não são saudáveis, eles são comentários doentios, né? E você fala assim, gente, essa pessoa é psicopata, não é possível, ela vai tratar. Muito amargor, né? Nossa, não tem por que falar sobre aquilo, não tem por que... Aí,
né? Então a gente entra ali no doentio, que eu brinco que é a zona negra, né? É. E aí, puxando aquele um pouco do assunto que você trouxe, que as crianças, os adolescentes estão expostos também a essa zona negra. E eu sempre fico pensando, né? Tem uma filha de 6 anos que sim, que olha celular, que não tem celular e não vai ter celular tão cedo, mas que pega o celular dos pais ali e fala, mamãe, eu posso ver um pouquinho aqui de Rios? Pode, ver um pouquinho. A gente tá do lado, mas ela está aprendendo a ler. Então, eu vou pegar uma criança de 8, 9 anos que já sabe ler e, assim como nós, adora um comentário e começa a olhar esses comentários. Como é que vem esse sentimento? Então, tem essa zona negra ali da rede social que a gente tem que ficar muito esperto, porque se fere a gente, imagina uma criança que não tem uma maturidade ali para poder ouvir certas coisas ou ler certas coisas. Isso me preocupa um pouco. Demais, né? E como lidar numa situação como essa, porque não tem, primeiro, como preparar e... Não tem, né? Você fala, olha, filha, você vai ver algumas coisas que não são legais aqui, mas, né? Não tem como preparar. Isso é muito difícil mesmo. E não tem como, a gente está envolvido nesse universo e em algum momento vai acontecer e a gente vai receber esse tipo de negativo. Eu ainda, hoje de manhã, vindo pra cá, eu assisti um vídeo, que era aqueles vídeos que passa aleatório, não vou lembrar de que, né, qual era o Instagram, mas ele falava de como as crianças são criadas no Japão, e ele trazia muito sobre educação. Eu ainda acho que a educação que a gente dá para os nossos filhos, ela é a base de tudo, né? Então, o que eu vejo ali, muitas vezes, são pessoas que atacam sem motivo, que podem ser pessoas doentes, né? Ou que atacam pelo bel prazer de atacar, mas antigamente a gente tinha o por favor, o obrigado, me desculpe, olha, eu pensava muito mais para falar do que eu penso hoje. Aonde será que a gente vai parar ainda, né? Vou sair desse papo profundo, gente. Mas onde será que a gente vai parar num mundo onde todo mundo quer se posicionar, todo mundo quer deixar a sua opinião sobre, sem pensar no próximo? A melhor forma de resolver isso é sendo Glória Pires como comentarista do Oscar. Boa! Eu não sei opinar sobre isso e tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas eu acho que é um pouco de maturidade da pessoa entender que aquilo que não vai de encontro ao que eu compactuo, eu não preciso falar minha opinião, só deixa passar, né? Mas, infelizmente, as pessoas, parece que elas querem falar, elas querem que alguém as escute, mas pode ser uma visão tendenciosa minha. Eu trabalho com isso o dia inteiro, então quando eu vejo alguma coisa que vai muito contra o que eu penso, a menos que isso vá denegrir o meu posicionamento ou vá muito, assim, machucar o meu cliente, aí eu de fato vou me posicionar, até porque isso serve como bandeira para mim, mas caso contrário, eu busco sempre deixar passar, porque eu acho que é um livramento, assim, né? Nossa, é tão gostoso não ter comentário. Já escrevi muitas coisas assim, vou comprar essa briga, mas aí no final fica pensando, não vale a pena, Não vale deixa a pena. quieto. Mas e qual a dica que você dá para o médico que de repente tem ali muitos comentários negativos? E por que eu vou te dizer isso? Porque eu já vi algumas agências falar assim, oculta, bloqueia a pessoa, não responde. Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, primeiro entender o quanto eu estou seguro sobre quem eu sou, os meus valores e meu posicionamento, e o quanto que isso interfere e afeta quem eu sou. Vou te dar um caso, tá? Uma cliente de mentoria, uma médica, ela havia dito, olha, meus pacientes mudaram muito, as pessoas não convertem. E aí uma das coisas que a gente fez foi olhar, por exemplo, o Google Meu Negócio dela. Tá. E havia algumas reclamações e ela era muito reativa na forma como ela conduzia a resposta. Mas assim, uma resposta muito ríspida e que, se eu não te conheço e eu tô lendo isso, eu não quero passar com você. E aí a gente disse, olha, como que é a consulta? Ela falou, mas eu sou tão doce. Moça, essa sua doçura não está visível aqui. Então a gente precisa entender. E entender que assim,
tem horas que dá vontade mesmo, né, da gente dar uma resposta um pouco mais... Atravessada. Mas, no final, se eu te atravessar, você vai me atravessar e a gente vai entrar num looping, é melhor eu guardar e entender que pode ser que o texto eu tenha lido com um humor diferente daquele que você escreveu e eu prefiro ficar com o crédito da dúvida do que eu ter que te responder. Mas eu acho que o ponto de partida é realmente entender. Isso fere quem eu sou de verdade ou é apenas uma visão dessa pessoa e fala muito mais sobre ela do que sobre mim? Porque vai vir. E é libertador você entender que vai ter comentários positivos e vai ter comentários negativos e que tá tudo bem e que ninguém precisa em 100% concordar com você. Eu acho que isso é muito libertador. Exato. Mas assim, em algum momento vai vir e tem que ter uma boa dose de paciência e entender o seguinte, muitos médicos querem viralizar nas redes, né? Muitos médicos falam, não, mas eu produzo conteúdo e por que eu não viralizo? Olha, eu vou ser honesto, eu odeio viralizar conteúdo de médico, porque é a receita clara de que vai dar errado alguma coisa. Por quê? Quando eu penso, por exemplo, em um médico que tem um procedimento de alto valor agregado, eu estou falando com uma parcela pequena. Sim. Das pessoas de modo geral. Toda vez que eu tenho um conteúdo que viraliza, ele extrapola essa bolha e outras várias bolhas e, inevitavelmente, vamos alcançar pessoas que estão fora do nosso perfil desejado. Com certeza. O que vai acontecer é que muitas dessas pessoas, eventualmente, vão tecer alguns comentários que vão muito fora do que a gente deseja, vão muito contra e até criticando. E aí entender que, olha, em algum momento vai acontecer, você vai receber essas críticas, vale a pena pensar, será que eu preciso agora me posicionar ou só entender, poxa, de repente, realmente, para a cultura e para o ambiente dessa pessoa, é impensável ela estar inserida aqui. E tá tudo bem. Se você pega, por exemplo, uma bolsa da Hermès e esse anúncio chega para uma pessoa que não tem condições de comprá-la, ela vai achar um absurdo. O comentário vai ser, jamais pagaria isso, só se eu trabalhasse 1000 anos. Tá tudo bem, essa pessoa é a realidade dela. É o universo dela, Isso. Então eu não preciso me preocupar com isso. Eu preciso entender que sim, vai acontecer, mas tenho que saber lidar. Eu vi um comentário, você falou disso, nossa, logo lembrei. Ontem eu vi uma postagem de pessoas que alimentam seus pets com alimentos comuns, com comida de gente, né? Que não com comida de pets. Os comentários, lógico, a gente vai lá olhar, eu gosto de ver comentários. Os comentários eram assim: você se preocupando em alimentar o seu cachorro enquanto milhões de crianças passam fome. Como se fosse obrigação daquela pessoa alimentar todas as outras pessoas. Então, eu acho que quando eu puxei esse assunto dos comentários, é essa, assim, eu vou deixar a minha opinião, porque essa pessoa precisa ouvir a minha opinião. Então, é a gente ligar ali mesmo um alerta de que tá tudo bem, e que tem pessoas que vão concordar com o que você colocou, e tá tudo bem, tem pessoas que não vão concordar. Você sabe que eu fiz uma aula gratuita de reembolso agora em janeiro, e o que tinha mais, entrou 90 pessoas, né? 50% das pessoas que estavam lá eram pessoas de operadora, que estavam lá para aprender o que eu ia dizer para justamente cobrar o reembolso lá. E como eu descobri? Primeiro, os nomes das pessoas, né? Então, quando você tá dentro do mercado, você tá fazendo essa cara, mas foi isso que aconteceu. As pessoas que estão dentro do mercado, muitas vezes eu conheço o nome dessas pessoas, né? E outras, depois, elas me mandaram lá no inbox do Instagram falando que eu estava fazendo um desserviço à saúde. Então, não era um desserviço à saúde, é um serviço ao beneficiário, é um serviço ao médico, né? E que eu sempre falo que reembolso é um direito do paciente, não é um direito do médico, nem da instituição de saúde. Mas para você entender como as pessoas perderam, né? Foi uma aula de 1h30, as pessoas perderam 1h30 escutando um conteúdo para depois, né, ao contrário do que elas gostariam de ter ouvido, para depois falar que eu estava fazendo um desserviço às operadoras de saúde. Operadora de saúde, me contrata, eu vou lá, te conto como funciona o reembolso, você bloqueia da forma que você quiser, mas é uma coisa que tá ali, tá na lei, é pegar, é ler, mas para você, trazendo esse assunto, para a gente entender, tem gente que vai te amar, tem gente que vai te odiar,
e que tá tudo bem. E na hora que você traz isso para as redes sociais, isso é muito libertador. Porque você não precisa agradar ninguém, você precisa ser somente você mesmo. E isso vai de encontro com aquilo que a gente conversou. Agora, eu não lembro se foi aqui ou se foi por aí, né? Que é sobre o médico ter que fazer. Porque, assim, acontece durante muito tempo, né, por uma questão de algoritmo. Boa parte do conteúdo, quando a gente pensa no Instagram, tentamos encaixá-lo em até 1 minuto para que seja considerado um Reels e para que ele tracione melhor do que um conteúdo um pouco mais longo. Porém, isso não pode ser levado como uma verdade absoluta, porque o que a gente percebe? Que existe um movimento de consumo de conteúdos mais longos que é bem específico. Mas se você pega, por exemplo... o Netflix divulgando que o maior concorrente dele é o TikTok. O TikTok divulgando que o maior concorrente dele é o Netflix. É um contrassenso, porque, de modo geral, pensamos em TikTok como algo raso, supérfluo e muito rápido. Exatamente. E hoje o TikTok ele permite que você publique um vídeo horizontal, então permite virar o celular e ter 15 minutos de vídeo. 15 minutos de vídeo é um negócio muito diferente, porque... Até então, seria muito mais uma concorrência com o YouTube do que o próprio Netflix, né? Se a gente pensar assim... Mas o Netflix tem a série, né? 45 minutos, 50 minutos. E aí, quando você pega um recorte, por exemplo, de adolescentes, eles têm problemas em assistir séries. Por isso que o Netflix tem as séries adolescentes com episódios de 20 minutos e não de 50 minutos. Sim, em cada concentração. E aí a gente percebe o seguinte, não dá pra gente olhar para o médico e falar, você tem que fazer todos os seus vídeos em 1 minuto. Obviamente que tem alguns que precisamos, mas recentemente uma cliente nossa, uma cirurgia plástica, ela pegou um caso que ganhou notoriedade na mídia e ela trouxe a opinião dela, um vídeo de 8 minutos no Instagram. Aí ela falou, eu tô meio receosa de publicar. Publica. O máximo que vai acontecer é as pessoas não chegarem até o final. E tá tudo bem. E foi o inverso. A maior parte das pessoas chegou até o final. E comentaram sobre o que ela falou. Por quê? Porque aquelas pessoas que estão ali valorizam a opinião dela. Então, eles querem se conectar com ela e saber a opinião dela. Então, o que a gente tem que levar em consideração? É importante entender que a opinião ela tem que ser colocada porque tem sempre alguém que tá ali querendo acompanhar e sabendo a sua opinião. Não dá pra gente querer encaixar todo mundo no mesmo formato e dizer, é só 1 minuto. Eu mesmo recentemente fiz um vídeo um pouco mais longo e aí no meio do vídeo eu digo, eu acho que ninguém vai chegar até aqui. E para minha surpresa, a maior parte das pessoas chegou até o final. E para mim é muito gostoso, porque eu prefiro falar 10 minutos do que 1. Com certeza. Qualquer pessoa, né? Ainda você expõe a sua opinião com mais clareza em 10 minutos do que em 1 minuto. Exato. Você só palpita, não é nenhuma opinião. Exato. Queria o sofá. Eu ainda falo pra vocês que eu queria o sofá, queria abrir um vinho, queria bater bastante papo. Mas antes da gente encerrar, topa um bate-bola? Vamos lá. Rápido, rapidinho assim? Vamos lá? Então, 3 palavras que são seus pilares. Lealdade, transparência e objetivo. Valores negociáveis e inegociáveis. Negociáveis. A forma como vai ser conduzido. Inegociável. Não fazer mal a ninguém, não fazer aquilo que é incorreto. Para os meus valores. Boa. O que é sucesso? Poder ter tempo, fazer o que a gente gosta e não se vender a qualquer custo. Perspectiva 2024. Crescimento saudável. Crescimento saudável é ótimo, gente. Visão de futuro? Meu filho e minha família. Boa! Dicas para os médicos? 3 dicas para os médicos para a gente finalizar que está assistindo a gente. 3 dicas. Infalíveis. Tem que ser aquelas infalíveis. Tá, 3 dicas infalíveis. Dominar marketing, processos comerciais com CRM e assumir o seu protagonismo como médico na internet. Não poderia finalizar melhor. Thiago, mais uma vez, prazer enorme estar com você, sempre bom. Queria o sofá, queria o vinho, ficaria aqui horas e horas, o pessoal ia enjoar de ouvir a gente.
Mas eu tô no programa roubado. Lembrem, lá no começo, roubei o programa do Luba, mas com certeza entreguei com muita excelência, porque não poderia ter sido melhor do que ter sido com você. Muito obrigada mais uma vez e espero te ver em outros programas por aqui, hein? Quem Beleza. sabe daqui a pouco vai sair o TH Martins Meta Doctors só pra gente falar de marketing médico, hein? Olha só, fica a dica, pessoal, fica a dica. Quer deixar umas últimas palavras, seus contatos, como é que o pessoal te acha? Não, só para falar pro Luba, que se ele quiser, eu volto com ele. Boa! Instagram, TH Martins, lá tem todos os contatos, ou só digita lá TH Martins, vai achar, se não, Thiago Martins Marketing vai me encontrar também. Acho que o caminho mais fácil é por lá mesmo. Então é isso, pessoal. Entregando para vocês mais um podcast. O podcast não é com o Luba esse podcast, mas é um podcast do Meta Doctors. E a gente se vê dentro dessa jornada aí do Meta Doctors. Até mais, pessoal.